algum tempo atrás contribuía mais frequentemente, a vida às vezes nos carrega para alguns caminhos, né? E muitas vezes a gente pensa que temos algumas escolhas e outras não. E agora, com mais disponibilidade de tempo, é com alegria que a gente retorna ao trabalho de divulgação da doutrina espírita. Porque eu não sei vocês, mas eu, depois que entrei para a doutrina espírita, ela não saiu mais de mim, né? Às vezes, fisicamente, a gente não pode estar num lugar assim, mas diariamente, né? A prece da manhã, a gratidão do prato de comida todos os dias. De manhã, ainda na cama, eu peço para aprender e servir. E eles têm providenciado. Ao final da noite, normalmente, é honra e gratidão. Por mais um dia de aprendizado, por mais uma oportunidade tida de fazer trocas, porque é muito isso, né? Quando a gente vem à frente assim e vem falar sobre alguma coisa que a gente estudou, é bem para partilhar, né? Gostaria que vocês duvidassem de tudo que eu vou falar e que procurem lá nas obras para ver se é verdade. Tem funcionado, né? Porque quando a gente ouve pelo outro, não é a mesma coisa de ser por nós mesmos, né? O pessoal me deu aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo para estudar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu aprendi com um colega meu, acho bem importante, em cada um dos lugares que a gente transita, existem vocabulários específicos. Então, quem é da mecânica aí talvez conheça a rebimboca da parafuseta, que eu não conheço, né? Dependendo da profissão de cada um, o vocabulário é específico. E misericórdia? Será que a gente sabe o que é misericórdia? Então, sempre que eu começo um estudo, eu fico pensando qual que é a etimologia, de onde surgiu, o que quer dizer mesmo, será que eu entendi? E aí a gente encontra, né, lá no dicionário, que vem do latim, pelo menos aqui, né, tem um significado hebreu também, mas no nosso mundo ocidental, essa palavra misericórdia vem do latim, de miseratio, que é miséria, e recordis, que é coração. Então, aquele que tem misericórdia, ele deixa tocar no coração a miséria do outro. Ele não é indiferente ao sofrimento do outro, à dificuldade do outro, né? No dia a dia, às vezes, a vida nos coloca à prova com o atendente do supermercado, né? Ali na esquina, na hora que a gente dirige, e quase sempre é um teste. Às vezes a gente aprova, às vezes ainda não, né? Então, se a gente for fazer uma tradução de misericórdia, seria mais ou menos o coração que se debruça sobre a miséria humana. E quem de nós não tem um pouquinho de miséria, né? Não a miséria de não ter dinheiro, mas a miséria do sofrimento. A gente podia também traduzir por um coração compadecido. Aquele que padece, sofre, e eu compadeço com ele. Eu estou com ele. Não é a mesma coisa de tomar o lugar dele. Às vezes a gente fala também de empatia, né? É um vocabulário mais atual para a mesma coisa, acredito. Que vai falar que a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas é colocar no lugar do outro se estivesse naquela situação. E muitas vezes, no trabalho espírita, inclusive, e em outros lugares da vida da gente, nós criamos, né, na vida inteira, cada um de nós, cria uma lente. Quem usa óculos entende melhor do que eu estou falando, né? Quando a gente bota a nossa lente, né, eu uso para perto, as coisas ficam mais nítidas. Porque eu estou acostumada com aquela lente. Do ponto de vista psicológico, a doutrina espírita me levou para a graduação de psicologia, né? Então, do ponto de vista psicológico, nós construímos com as nossas experiências uma lente de ser aterrado, de bom e mal, de agora e depois, de eu quero e não quero, que às vezes é nossa, às vezes não é. Nos foi dada e a gente acata. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado, mas é com essa lente que a gente enxerga o mundo. Então, às vezes, quando eu quero auxiliar alguém, eu auxilio naquilo que eu acho que alguém precisa, e às vezes não é aquilo. Às vezes tu acha que precisa, sei lá,
tomar um banho, né? Às vezes precisa de um prato de comida. Às vezes precisa de um gole de cachaça, né? Não é eu que decido o que o outro precisa, é ele. E ele arca com as consequências. Eu me disponho. Isso me faz lembrar, não estava aqui, mas me faz lembrar uma história de homens que jogavam golfe e que um deles ganhou um prêmio. E ganhou um cheque, o tempo do cheque, né? Aqui todo mundo, né? Não tem ninguém muito jovenzinho, todo mundo sabe o que é cheque, né? E o cheque era nominal ao vencedor. E eles foram comemorar no restaurante, conta a historinha. Na hora de descer, alguns foram lá, sentar na mesa, e um foi abordado por uma mulher, que disse, ai meu senhor, eu tenho um filho doente, uma criança doente, está precisando, olha só, precisa remédio, precisa comida, precisa isso, precisa aquilo. E ele ficou compadecido. Endossou o cheque e deu. Os outros olharam de longe, e quando ele chegou, era uma risada só. A mulher é conhecida há muito tempo no lugar, por enganar aquelas pessoas para pedir dinheiro. E ele, em vez de ficar irado, ou se sentir constrangido, ou ter sido enganado, ele ficou muito feliz e os outros não entenderam. E às vezes, dependendo da situação, eu me lembro disso, né? Porque nós somos, às vezes, muito bitolados. Ele riu e agradeceu, e todo mundo disse, como assim tu foi enganado, meu? Mulher, aquela ali te deu um golpe. Ele disse, não. Quer dizer que aquilo era história, aquilo era mentira? Não tem nenhuma criança doente? Não tem ninguém sofrendo? Que bom, né? Porque às vezes parece, eu digo por mim, parece assim que se o outro está sofrendo e eu posso ajudar, e que bom se ninguém precisasse, né? Que bom se a gente pode ajudar aquele. Então, quando eu me aproximo de alguém, ou quando o paciente vem, ou quando o amigo vem, ou quando... A pergunta que eu faço, que eu acho mais conveniente, é no que eu posso ajudar, aí o outro demanda. E às vezes é coisa tão mais simples do que eu fico imaginando. Essa ação de ter misericórdia, né, vem de três, ela se efetiva através de três princípios, vamos dizer assim, que é ver no sentido de enxergar a necessidade do outro, dentro daquele contexto dele, se comover, sentir, né, tocar, deixar tocar o coração, e se mover, fazer alguma coisa. Porque eu conheço muitas pessoas, e eu, em alguns aspectos ainda, que a gente tem uma tonelada de intenção e nem uma grama de ação. Quando eu aposentar, quando eu tirar na loteria, quando eu puder, quando a saúde voltar, quando... É hoje, é agora, amanhã eu não sei nem se estou por aqui, né? A oportunidade é todo dia. Com coisa pequenininha. E a gente começa, então, falando, né? Que bem-aventurança é, então, ser misericordioso. Misericordioso é ser empático, é ser compassivo. E a gente tem essa passagem do Evangelho para Mateus. Alguns 4 apóstolos escreveram os evangelhos, né? Alguns outros escreveram, mas não foram, de alguma forma, validados. Mas Mateus, ele escreveu essa passagem, e eu fiz algumas anotações que tirei, então, também ali do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pode refletir juntos. Ter misericórdia é perdoar o outro, se perdoar, né? Para que Deus perdoe. Porque essa oração que foi feita aqui, é que a gente faz, que o cristão faz, né? Senhor, perdoai as nossas ofensas, não nos dizem as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos. Mas se a gente não perdoa, como é que vai ser? Será que a régua é diferente? Será que ele é mais misericordioso que eu? E eu nem sou mesmo, né? Mas é assim que nós oramos, às vezes na ladainha, né? Sem prestar atenção nas palavras. Senhor, perdoai o outro, né? Perdoai as nossas ofensas como a gente perdoa o outro. Mas será que é? Nem sempre. Se seu irmão agiu contra vós, diz Mateus, né? Palavras de Jesus, converse com ele em particular. Quantas vezes a gente, aí eu sei bastante disso, de comportamento, enfim, e experiencio isso também, quantas vezes a gente não controla e expõe o outro, desnecessariamente.
E aí, naquele lance de eu ser tratado como gostaria, será que eu gostaria que alguém dissesse, tu fez isso, olha só, aqui pessoal lá, a colega. Será que eu ia gostar de estar ali e alguém, ou ela, ou alguém está me apontando? Provavelmente não. Então, eu não estou aqui dizendo, ou tentando dizer que a gente deixe passar tudo. Mas eu aprendi também com algumas pessoas que tem batalha que a gente não precisa lutar, né? Tem coisa que não vai dar em nada. Então, assim, para que expor o outro ao constrangimento? Se a pessoa já tem alguma diferença conosco e por isso houve algum atrito, se eu exponho ele, aí é o meu inimigo. Aí mesmo é o meu inimigo. Né? Mateus também traz que misericórdia é o complemento da brandura. Sejais mansos e pacíficos. Se eu sou irado, se eu exponho, se eu brigo, se eu tenho razão, onde é que está a minha mansidão? Que eu tenho que treinar, é verdade, né? E há duas maneiras de ser generoso, de ser manso, de ser pacífico, de perdoar a imperfeição do outro. Assim como eu quero que seja perdoada a minha. Aquela verdadeira e generosa e aquela outra que humilha. Qual que a gente tem usado mais, será? Só para pensar. E a gente vem, então, com uma das passagens mais belas do Evangelho para mim. Antes tem uma frase que eu tirei, né, dos meus escritos, que é acreditada a Mahatma Gandhi. Mas sabe como é, né? Internet, alguns livros, vai saber. Mas ela é linda no que diz, mesmo que não seja de Gandhi. Se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ele resume tudo, né, que nós deveríamos ser, fazer, buscar. Não sei quem conhece o Sermão da Montanha ou quem lembra. Bora lá de vez em quando, né, refrescar a memória. Belo dia hoje. E Divaldo diz assim, não é uma teoria o Sermão da Montanha, que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deva ser. Então é o caminho. Estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Né? Quem é que é manso e pacífico, levanta a mão. Quem é misericordioso? Ninguém levantou a mão, nem eu. Né? Então, a gente se esforça, né? Uma vez, numa sessão mediúnica, porque a doutrina espírita, a gente, todos nós, assim, esperamos estar preparados. Não sei vocês, mas comigo é assim. Quando estiver preparado, né, vai ter um sinal. Não sei o que a gente pensa, né? Uma corneta, uma coisa, sei lá, né? E aí, um dia, lá na minha casa, eu comecei que nem André Luiz, com a vassoura e com o balde na mão, né? Eu entrei, sentei aí, vi a palestra, daqui a pouco fui para o estudo, daqui a pouco precisava voluntário. Aí o que tem para fazer? Eu já querendo, né? Tem a direção, aí tem alguma coisa assim, né? Não, tinha que ir para o banheiro, tinha que varrer antes do pessoal chegar, tinha que arrumar as cadeiras. E a gente começa então uma trajetória. Uma trajetória que só aconteceu na minha vida 20 anos depois de eu chegar em Osório. Eu cheguei em Osório e fui morar na rua Reduzino Pacheco, a 2 quadras da Sociedade Espírita Amor e Caridade, na Reduzino Pacheco. Por 20 anos passei na porta. Eu vi a dona Neida lá, né? Dona Neida, que é uma fundadora, fazendo cesto básico, arrumando roupa, e eu não sabia, não percebia, não conhecia, eu não enxergava o que ela fazia. Até que um dia eu era a dona Neida, naquele contexto, né? Porque a vida vai encaminhando a gente. E da vassoura para o balde, para a recepção, grupo de estudo, coordenação, foi adiante. E um dia eu estava mediunizando, na mesa mediúnica, né? Sem nem saber se eu era para aquilo, mas a gente ia preparar-se para as coisas, né? E, enfim, era necessário, eu me disponibilizei, aprendi a servir, lembra? Desde sempre. Um dia eu estava lá. E num dia adiante, o doutrinador, seu Neuci, né, um querido fundador também, adoeceu. E naquele dia não tinha quem doutrinasse. Aí o pessoal
quem vai, quem não vai, vou. Né? Certo, eles ajudam. Dizem que a gente sempre tem ajuda, né? Eu acredito. Fui. E aí manifestou um espírito bem reticente, assim. E eu comecei, amorosamente, tentar dizer, né? Baseado na doutrina dos espíritos, que a gente tem escolha, que a gente pode fazer um movimento do lado certo, que a gente não está sozinho. E aí ele começou a rir de mim, que eles enxergam mais do que a gente enxerga sobre nós mesmos, né? E no meio de todos os médiuns ali, ele disse, tu tá me dizendo isso? Acho brabo, né? Tu não faz. E naquele momento a ajuda, graças a Deus, chegou, né? Eu consegui dizer o que eu digo para vocês e que eu acalmo o coração de vocês, que nem disse a leitura aqui, acalma teu coração, porque a gente reconhece um bom cristão e um bom espírita, o que é a mesma coisa, pelo esforço que faz de se melhorar. Se melhorar é outra coisa. A gente tenta, não consegue, um passo para frente, dois para trás, mas aqueles que se esforçam diariamente estão no caminho certo. Então, eu acredito, né? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza, né, que este é o caminho. A verdade, a vida é o caminho. Ele tem vários caminhos, né? Existem vários caminhos, várias crenças para chegar a esse lugar, né? De espiritualidade maior, de evolução maior. E um deles, o que mais fez sentido para mim, foi a doutrina espírita, que não impõe, que é uma fé raciocinada. Eu não sei se o Guilherme de Capão vem fazer palestra, o Gui de Capão era um menino quando eu fiz conjunto com ele, e ele disse, eu não concordo com esse negócio de fé raciocinada. Eu disse, meu Deus, agora ficou ruim, né? O que eu vou dizer? E na lucidez dele, hoje um jovem adulto que faz palestra, que está no movimento, que é uma das lideranças do movimento espírita jovem, ele disse, não, fé raciocinada é parada. Acho que tinha que ser fé raciocinante. Adotei. Pessoal, precisamos de uma fé raciocinante, que pensa sobre, que conclui. E se vocês tiverem, né, como eu tive, como muitos têm, a predisposição de se dedicar a raciocinar sobre, não há dúvidas que este é o caminho. E aí, não sei se vocês vão lembrar, eu aqui queria convidá-los para uma viagem, mas acho que alguns lembrarão. Um dia, na encosta do Monte Cornus de Hattin, no oeste do lago de Genezaré, perto lá do Tiberíades, uma multidão se ajuntou, se amontoou, se aglomerou. Em meio da multidão, muitos que sofriam do corpo e da alma, outros curiosos, alguns desiludidos, muitos desvalidos, também lá estavam alguns de nós. Vocês não lembram? Eu me emociono tanto com isso, porque eu tenho a nítida impressão, assim, de ter vivido isso, né? Alguns de nós estávamos lá, naquele início de tarde, ao pé do monte. Nós e Davi. Não Davi aquele, né? Um jovem Davi. A história de Davi, que eu vou compartilhar com vocês, é desse livro, A Eterna Mensagem do Monte, de Leon Tolstói, psicografia de Célia Camargo. No capítulo 1, né, tem a história de Davi. Eu fiz algumas marcações aqui para a gente conversar sobre. Davi nasceu sadio. Infância alegre, juventude de prazeres. Mas numa manhã de inverno, as pernas estavam fracas e ele não conseguiu sair da cama. Uma semana depois, ainda na cama, não conseguiu. Depois de alguns meses, Davi estava paralítico.
Em determinado momento, né, seguiu a vida, triste, né, mas em algum determinado momento ele ouviu falar de um profeta que curava surdos, coxos, estropiados. E também ouviu que ele estava próximo da sua cidade e implorou para o seu irmão mais velho, suplicou que o levassem até Jesus. O irmão sabia que seria talvez, né, tudo tinha se tentado para a época, talvez fosse alimentar uma ilusão, mas ainda assim deu jeito. Ele insistiu tanto que o irmão acabou concordando. Saíram no dia seguinte, logo cedo, e pelo caminho iam encontrando outras criaturas. Ao se aproximar do local, um grande número de pessoas, todas com intensa expectativa, sentaram e esperaram. Ao lado de Davi, diz o livro aqui, um pobre infeliz também aguardava. Este, além de paralítico, era cego. De todos os 5 sentidos que nós temos, talvez essa seja uma prova mais complicada, né? E na simplicidade de Davi, ele se encheu de compaixão, porque ele não caminhava, mas ele fazia uma coisa e outra, e ele enxergava. Pelo menos, né? Movimentava os braços, as pernas. Mas Jonas, o rapaz que estava sentado do lado, vivia mergulhado em trevas eternas. E aí, houve um barulho, a multidão se agitou. A figura majestosa de Jesus surgiu. Eu me emociono tanto com isso. Uma túnica de tecido rústico, cabelos pelos ombros, tanta paz, tanta ternura no olhar, olhos pacíficos, amorosos. Ao caminhar, Jesus olhava o povo e esse se aquietou por completo. E com uma voz terna e inesquecível, enquanto Jesus falava, todos eram presos sob o seu magnetismo. Magnetismo daquela figura extraordinária. O povo faminto de consolo e de paz começou a se aproximar, depois que Jesus falou todas as bem-aventuranças, que é mesmo uma poesia linda de como a gente deve ser, de como a gente poderia ser, de como a gente deve buscar, né? Ele começou a impor as mãos, como aqui se faz ainda, os atuais discípulos, e começou a curar aqueles que ele conseguia ali dentro daquela multidão inteira. Colocava suas mãos diáfanas sobre a cabeça de quantos se aproximavam. Jesus curava sem cessar, mas era difícil Davi chegar até ele. E aí, daqui a pouco, de repente, um homem que estava perto, e aqui diz que era Simão, né? Um dos discípulos disse, só Jesus cansado encerra aqui, só atenderá mais uma pessoa. E Davi se encheu de esperança. Ele era o próximo, ele estava ali. Mas nesse instante, Davi olhou para o lado e viu o pobre infeliz paralítico cego. Sentiu-se movido de infinita compaixão. Jesus tinha dito um pouco antes, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Davi buscou o olhar de Jesus e os seus olhos se encontraram. As palavras que Davi havia ouvido da boca de Jesus minutos antes, ele decidiu naquele momento. Era mensagem suficiente para a vida inteira. Ser curado já não era o mais importante.
Ele sorriu para o mestre, virou-se para o paralítico. Jesus entendeu, sem necessidade de nenhuma palavra. O rapaz sentiu uma na garganta, as lágrimas lhe inundaram o rosto, assim como os meus agora. Tal a emoção, né? E ele entendeu a lição. E ele percebeu que o mestre aprovara seu gesto. Em seguida, Jesus se dirigiu a Jonas e disse a ele: levanta-te e anda, estás curado. Sob gritos de alegria, o rapaz se ergueu do leito improvisado, exclamando: aleluia, estou curado, estou enxergando. Chorava e sorria, sorria e chorava. Nazareno afastou-se, né? Jesus afastou-se, envolvido pela multidão, e Davi retornou a casa satisfeito, embora não tivesse sido curado. O irmão não entendeu direito o que se passava. E ao chegar em casa, né, depois de ter experimentado infinito consolo e compreendendo a verdadeira resignação, ele renunciou à única possibilidade que ele tinha de ser curado. Ele deu lugar para alguém. Isso é misericórdia. Isso é compaixão. Eu não sei quantos de nós seria capaz. Não sei se eu seria capaz. Mas ele entendeu e uma luz nova nasceu dentro dele, clareando a compreensão de seus problemas. Cada um dos problemas que nós temos, né, são aqueles que nós precisamos. Regressou para a cidadezinha, resignado, e ao chegar em casa, quando o irmão o ajudava a deixar a maca, ele também podia andar. É disso que a gente fala, né? Eu sugiro, né, para quem gosta, para quem quer, para quem se sente tocado, tem uma série na Netflix, The Chosen, não sei quem já viu, e tem uma passagem onde Jesus, da mesma forma, ele cura Jula e Barnabé. Tem uma fala que ela diz assim, ele perguntou: por que tu nunca me distes? Ela disse: tem tanta gente precisando mais do que eu. Mas ele disse: está na hora. E os olhos dela, que estavam cegos, voltam a ver. Ele também nunca pediu para deixar de ser coxo. Mas naquele momento que ele vai levando Jula para casa, ele experimenta as pernas e sai pulando, né? Ele levanta Jesus. Todos os filmes, todas as imagens que a gente vê de Jesus, ou é uma imagem italiana de um homem loiro de olhos azuis, que na Palestina seria um problema, né? No Oriente Médio, mas todos, Jesus sempre muito longe do povo. Aproxima-se para dar lição. Mas nessa série, ele é alegria, né? Então, quem não viu, vale bem a pena, né? Tem passagens lindas. Eu encerro, então, ali eu consegui fechar no tempo, né? Eu ensaiei o tempo. Lembrando também de uma do filme, onde por mais de 30 anos, também um paralítico está na beira de um poço, tentando mergulhar para ficar curado. Que nem nós, né? Eu me reconheço. Às vezes, anos na beira do poço, tentando mergulhar e com medo, né? Arrumando desculpa para não mergulhar. E Jesus chega e diz: Deus, tu estás há muito tempo aí. Né? Longe de mim falar pelas palavras de Jesus, né? Mas, gente, estamos tempo demais assim. E aí, como ele disse para o homem, né? Pega as tuas coisas, levanta e anda. Eu acho que é o que a gente precisa, né? Fé e esperança em dias melhores. Haverão outros nem tão melhores, né?
Mas é assim, a vida é feita de dias melhores e dias piores. De verão, primavera, outono e inverno. Cada um com seu significado, cada um preparando o próximo ciclo. Que tenhamos, a partir de hoje e para sempre, bons ciclos, boas lições, e que até que nós nos vejamos de novo, que Deus possa guardá-los na palma de sua mão. Sim seja.